Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Leonel Brizola Neto para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde. Ata da 35ª sessão extraordinária, em 24 de setembro de 2009. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 18h19, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloísio Freitas, Andréia Gouveia Vieira, Ben Cardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Morim, Paulo Messina, Professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Stepan Ercesian, Tânia Bastos, Tio Carlos e Vera Lins. Encerra a sessão às 18h20. Muito obrigado. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, eu queria fazer um breve comentário a respeito de um artigo publicado hoje no Jornal o Globo, na página 7, na página de opinião, assinado pelo senhor ministro da Saúde, José Gomes Temporão. O artigo tem como título Mais Recursos. Nós sabemos que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vem travando uma batalha em relação à criação de um novo tipo de imposto, que é proposto pelo ministro José Gomes Temporão. Chama-se CSS, que seria um substituto do imposto do cheque, que passou a ficar sem efeito há alguns anos atrás. O ministro fala com muita propriedade, e temos que reconhecer a bela bagagem, o belo trabalho que faz o ministro Zé Gomes Temporão em defesa do Sistema Único de Saúde. Fala ele senhores vereadores que estão me ouvindo, fala ele que o SUS está fazendo 20 anos. E o SUS fazendo 20 anos, nós estamos aqui numa árdua discussão ali entre um dos que será o futuro presidente do Flamengo ali, entre a vereadora Patrícia e o vereador Eider, estão discutindo ali. Eu espero que um deles vença no grito para ser o presidente do Flamengo. Mas eu vou continuar aqui a minha parte, que ainda não chegamos no Flamengo, ainda estamos na saúde. O Sistema Único de Saúde, que completa agora 20 anos de vida, ele é uma verdadeira transformação na saúde do Brasil. Quando ele foi instituído, há 20 anos atrás, a cobertura de saúde do povo brasileiro era de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas eram cobertas pelo sistema coordenado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Hoje em dia, esse sistema se ampliou e, após a Constituição de 88, com a sua universalização, nós passamos a ter uma cobertura de 190 milhões de habitantes
que são usuários do Sistema Único de Saúde. Isto significa, evidentemente, necessidade de recursos. E aí fica-se constantemente numa discussão entre há um subfinanciamento ou as condições adversas que enfrenta o Sistema Único de Saúde hoje são causadas por um subfinanciamento ou são causadas por uma má gestão. Eu acredito que as duas coisas estão acopladas. Há problemas de má gestão. Se nós olharmos hoje a maioria dos hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, vamos ver que há um grave problema de gestão nos hospitais federais do Rio de Janeiro, como há também nos hospitais estaduais e nos municipais. Mas temos que reconhecer que há também um subfinanciamento. E aí basta que nós possamos analisar alguns dos dados disponibilizados nesse próprio artigo do ministro Temporão. Por exemplo, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos mostra que os planos de saúde gastam por ano, por cidadão brasileiro, R$ 1.428. É quanto os planos de saúde gastam para manter o atendimento que oferece à população, evidentemente, com os 40 milhões de pessoas hoje cobertas pelos planos de saúde, os planos gastam, a saúde suplementar gasta R$ 1.428 por cidadão ano. Já o Sistema Único de Saúde, que é responsável pelos outros não cobertos pelos planos de saúde, gasta R$ 675 por habitante ano. Ou seja, o gasto do SUS por habitante ano, e esta casa que é tão sensível ao assunto transporte, principalmente a área financeira, eu sei que essa casa tem uma sensibilidade enorme pelo assunto transporte, o que se gasta em saúde significa R$ 1,56 por dia por habitante. Ou seja, com o dinheiro que nós gastamos em saúde, não dava para seguir para utilizar duas passagens de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Gastamos menos do que uma passagem de ônibus por saúde. É evidente que com recurso tão baixo, gasto e tão mal gasto, os resultados não poderiam ser outros do que vemos constantemente nas nossas unidades de saúde públicas. Também mostramos que o cidadão brasileiro, o artigo fala sobre dados do IBGE, que o cidadão brasileiro resolveu por conta própria utilizar parte dos seus recursos para gastar em saúde. 38% do que é gasto em cada cidadão brasileiro é gasto com serviços públicos de saúde. Lhe é oferecido através de serviços públicos de saúde. Mas 62% o cidadão tem que comprar ou medicamento ou pagar um plano de saúde, ou seja, há um quantitativo muito grande de investimento na iniciativa privada no Brasil na área da saúde. É evidente que estes fatos só poderiam nos colocar aonde nos colocamos na avaliação da Organização Mundial de Saúde. Quando ela avalia o gasto de saúde por habitante ano, vemos que o Brasil, em 1995, lá atrás, estava colocado na 61ª posição. 61º lugar estava o Brasil em gastos por pessoa em saúde. Em 2006, a Organização Mundial de Saúde faz o mesmo. A Organização Mundial de Saúde faz o mesmo tipo de trabalho e o Brasil, ao invés de 61º, passa para 78º. Cai algumas posições, mostrando que piorou a quantidade de recursos públicos aplicados por habitante ano. Quando vemos o que é gasto em relação ao PIB, o Brasil gasta em saúde 3,5% do seu PIB, enquanto países vizinhos nossos, ou países menos favorecidos em relação ao PIB brasileiro, gastam, todos aqueles que têm um sistema universal como o Brasil, gastam acima de 6% do PIB. Os Estados Unidos, tidos como padrão em gasto, gastam 17% do seu fabuloso PIB. Entretanto, está lá o presidente Obama precisando fazer uma reforma na saúde, já que mesmo gastando 17% desse enorme PIB dos Estados Unidos, mesmo gastando isso em saúde, ele tem 50 milhões de pessoas não cobertas pelo sistema público de saúde. Ou seja, nós temos que entender, e para consertar isso, veja só,
quando aqui no Brasil o pedido é por 11 bilhões de reais para a saúde, o presidente Obama mandou um projeto para o Congresso Nacional americano pedindo para resolver o problema da saúde americano $1 trilhão. Enquanto nós estamos aqui querendo aumentar um pouquinho para 11 bilhões de reais. Esse quadro é o quadro técnico que nós temos que nos avaliar em relação a isso. E aí vamos entender o pedido do ministro Temporão a respeito da criação de um novo imposto. Realmente é complicado se entender, é lógico que o sistema de saúde está subfinanciado, é preciso que nós possamos pedir mais recursos, mas aí entra a questão da política e a questão da esperteza. Ser mais esperto que o outro, que é uma característica que o brasileiro gosta de ser o campeão mundial, de ser mais esperto que os outros. Um dos fatores que o ministro da Saúde apresenta para aumentar os recursos para o Ministério da Saúde é a votação, que está em plena fase no Congresso final de sua execução, da chamada Emenda Constitucional 29, que é carimbar os recursos para que não sejam gastos em saúde, recursos que deveriam ser gastos em outras fontes, em outras secretarias, em outros ministérios, ser gastos como se fossem gastos em saúde, constantemente é gasto com pagamento de aposentados, é gasto com alimentação de profissionais, e isto precisa ser regulamentado. Por quê? Porque a maioria dos governadores que apoiam a ideia de que é preciso um novo imposto, porque são necessários mais recursos para a saúde, e é verdade que necessitamos de mais recursos, mas esses mesmos governadores não cumprem a sua parte e não gastam o que deveriam gastar em saúde nos seus governos. Por exemplo, o que deve ser gasto em saúde, em termos dos governos estaduais, é 12% dos recursos próprios. Por exemplo, o governo do Rio de Janeiro, através do seu secretário de Saúde estadual, Dr. Sérgio Corte, é um dos que mais está clamando pela necessidade de criarmos um novo imposto para que mais recursos venham para a saúde. Mas ele esqueceu do serviço de casa, esqueceu de olhar, como popularmente se diz, olhar para o seu rabo. Porque o Rio de Janeiro, no ano passado, segundo o trabalho da Folha de São Paulo, que apresentou isso no dia 14 de setembro, dados oficiais do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro não gastou o que deveria gastar com saúde. O governo estadual esqueceu de gastar os 12%, gastou 10,77% no ano de 2008. Ou seja, está pedindo mais dinheiro, mas não gastou o que deveria. Se todos os 27 estados brasileiros gastassem o que deveriam em saúde, teríamos um dinheiro novo na saúde de mais de 5 bilhões de reais, quase a metade do que o ministro pede através da criação da CSS. Então, senhores, acho que o caminho para mais recursos da saúde seria, em primeiro lugar, os governos estaduais cumprirem a sua parte e cumprirem. Era importante que eles cumprissem a Emenda Constitucional 29. E, em segundo lugar, mais um recurso novo da saúde, era muito interessante, nós estamos nesse sucesso absoluto, que é a questão do pré-sal, que nesse fundo soberano que está sendo criado, que o governo pensasse em determinar parte desses recursos exatamente para o setor saúde, como vai fazer para o setor educação. Não precisaríamos de um imposto novo, não precisaríamos ter uma nova CPMF travestida de recursos para a saúde, porque ela acaba não sendo para a saúde, como sempre aconteceu, e era importante, porque é um recurso carimbado, pronto, que poderia ajudar a resolver. Então, na verdade, o artigo do ministro Temporão vai bem até o final e acho que só se equivoca na necessidade de cobrar um imposto novo para que tenhamos mais recursos para a saúde. Podemos ter mais recursos para a saúde, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal, se soubermos gastar um pouco melhor e se brigarmos pela possibilidade desse fundo soberano, uma parte dos recursos ser destinada à área da saúde pública brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Jorge Pereira, que dispõe de 10 minutos.
Bem, senhores aqui presentes, eu quero fazer um registro mais para a Comissão de Saúde, que ontem aconteceu um fato desagradável. Eu acredito que o médico, de um modo geral, ele faz um juramento de prestar serviço à comunidade. E ontem aconteceu no Hospital Lourenço Jorge um fato de profundo pesar. Um funcionário nosso, mais explicitamente o motorista da minha esposa, passou mal às 7 e pouco da manhã, foi para o hospital para um atendimento, ele tinha uma forte dor de cabeça, passando mal. Quando deu quase meio-dia, 1h, ela ligou e ele estava ainda sem ser atendido. Ela se dirigiu ao hospital. Obviamente, a deputada é uma pessoa pública e ela tem um temperamento muito diferente do meu. Ela é evangélica, é uma pessoa do bem, fala educadamente, porque realmente eu teria agido de outra forma. Eu comecei a entender por que determinadas pessoas no atendimento de um hospital público se exasperam, dão com a cabeça na parede e muitas vezes quebram equipamentos. O desrespeito, o deboche com que os funcionários da saúde pública dentro do município do Rio de Janeiro vêm tratando as pessoas é ridículo. Ela se encaminhou primeiramente a uma pessoa que disse que não havia médico naquele momento para atender. A quem ela poderia se dirigir se não havia médico? Ela se encaminhou a uma segunda pessoa. A segunda pessoa disse que quem poderia resolver era a chefe do serviço, depois a chefe do não sei o quê, e assim foi ela andando de lugar em lugar, até que encontrou uma senhora, tinha um grupo de médicos reunido, inclusive num pedaço de área tinha até médico fumando, ela viu médico fumando, era uma área aberta, mas em hospital nem área aberta nem fechada é proibido fumar, e eu lastimo que eu não estivesse presente para arrancar o cigarro da boca da médica, entendeu? Que essa seria a minha forma. Obviamente que o comportamento dela destoa totalmente da minha forma de agir. Agora, o registro é grave por duas razões. Primeiro, porque o funcionário público, o médico principalmente, ele faz um juramento de servir. Segundo, que ninguém está ali obrigado, a pessoa faz um concurso público para atender a comunidade. E terceiro, quando o cidadão, por mais humilde que seja, pobre, etc., houve um caso de uma senhora que estava dizendo a uma pessoa no atendimento que ela estava arrumadinha, mas era uma pessoa pobre. Ela ia arrumada ao médico, mas era pobre. Então, o hospital, debochando das pessoas. E, em determinado momento, a deputada se identificou como deputada. Ela disse, olha, eu sou deputada, ele é meu funcionário, etc., da forma que lhe é peculiar, educada e humilde. Pena não ter uma filmadora. Isso fez com que a funcionária enrijecesse a testa e ainda falasse com mais autoridade sobre ela, sobre o paciente. Ah, ele já deve ter sido atendido, não sei o quê, como se ser deputado não valesse absolutamente nada, como não ser deputado ou ser vereador não é um ente representativo da comunidade. Infelizmente ou felizmente, quem estava ali era a deputada Graça Pereira falando com aquela senhora. Mas a arrogância com que a deputada foi tratada é um fato inconteste. Imagine o tratamento que é dado à população. A deputada se retirou, sem dar uma palavra, não tinha mais o que dizer àquela senhora. Ela se retirou, pegou o funcionário e levou a um centro social do grupo comunitário. Lá ele foi atendido, assim como centenas de pessoas são atendidas em vários centros sociais que parlamentares têm. O que eu quero registrar e que é grave é que quando o poder público não cumpre a função pública dele, obriga a parlamentar,
a empresas, a particulares, criarem esse sistema de atendimento. Eu não sou a favor de estar atendendo num posto, não, nem me virando para atender as pessoas. Acontece que na Ilha do Governador não tem atendimento, como na Barra não tem nem em lugar nenhum. Quando alguém vai ao posto médico lá do vereador Brazão ou do deputado Brazão, vai porque não encontrou no setor público o serviço qualificado e o respeito que é merecido. Por isso eu tenho hoje uma carta de uma juíza determinando que não se feche o serviço social, quando na vontade, hoje, que eu tenho, é de fechar, acabar com essa palhaçada. Mas como se a gente vai fechar, se a população, ao mesmo tempo, tem essa carência? Ela tem que ser suprida por alguém. E fica essa demagogia ridícula em cima de centro social, dizendo que a Lucinha, o Ferraz, ou não sei o quê, tem centro social. Por que o governo não cumpre a tarefa dele, que recebe o imposto da gente? Não há nenhum de vocês aqui que não pague impostos. Esse imposto tem que ser revertido, parte dele, no próprio orçamento para a saúde. No entanto, tinha um grupo de médicos conversando como se estivesse numa grande festa de comemoração. Agora, médico para atendimento específico do funcionário, nem para dezenas de pessoas que estavam lá havia. Se uma deputada não consegue encaminhar um paciente para ser examinado, imagine a população mais humilde que vai procurar o socorro imediato ali, que não tem um plano de saúde. Existe, senhor presidente, o senhor é médico, o senhor sabe do que eu estou falando, aqui tem outros médicos, tem o Manaia, tem quase que meia dezena de médicos dentro da Câmara. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui vai se perder no vento, mas eu peço a Deus que eu não tenha um dia que levar um funcionário meu, um médico, porque aí vai virar página de jornal, porque aquela funcionária vai atender na marra, porque ela está ali para atender, e não para maldizer, ou maltratar, ou humilhar. A pessoa que ela humilhou foi a pessoa correta. Foi o atendimento que ela não fez e a pessoa se identificou como deputada. Mas eu quero ver ela como cidadão, ao Jorge Pereira, ou ao vereador Jorge Pereira, ela fazer isso de novo. Aconselho, inclusive, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ou o próprio secretário de saúde, a botar uma barba postiça, uma calça jeans, uma camiseta, e tentar ser atendido dentro daquele hospital. Ou uma peruca, alguma coisa que disfarce ele, para ser atendido no hospital, para ele ver a realidade que está acontecendo nos hospitais públicos hoje. Isso não está acontecendo no hospital municipal, não. Isso não está acontecendo, isso está acontecendo também no hospital público estadual. Então, eu peço à Comissão de Justiça, tem um vereador aqui muito aguerrido, médico, por sinal, que tem lutado muito aí, que volte a fazer as investidas nos hospitais, que a Comissão de Saúde volte aos hospitais para observar o desleixo, a desatenção com o cidadão que está sendo dado. Chega a ser uma covardia uma pessoa humilde procurar atendimento médico dentro da rede municipal ou estadual. É uma covardia o que está acontecendo. E o caso do Lourenço Jorge é um caso já de polícia. É de polícia, porque as pessoas estão brincando. À medida que o sujeito faz prova, concurso, entra e presta o juramento, ele tem que servir, ele não é obrigado a ficar ali, ele pede para ser exonerado. Se ele não está satisfeito com o salário, com as instalações que ele está trabalhando, ele peça para sair, se exonere, faça o que quiser. Não pode ficar ali, entrar ou não estar ali presente, né, e brincando com a população. Então, esse registro fica aqui gravado, apesar de eu ter consciência plena que ele não sai desse plenário, mas eu quero deixar registrado que numa próxima oportunidade, se vocês lerem o jornal e eu estiver atendendo alguém, a coisa vai ser muito diferente. Essa senhora não vai dizer o que ela disse para a deputada, que saiu de cabeça baixa, que é o jeito dela, é esse mesmo, ela é humilde, ela é uma serva de Deus, ela tem toda a humildade. Agora, aquela pessoa que está lá também vai ter a mão pesada de Deus sobre ela pelo mal que ela faz às outras pessoas e pelo juramento que fez.
e que a Comissão de Justiça tome a Comissão de Saúde, por favor, volte a atuar como já atuou, indo aos hospitais, observando esses fatos e reclamando, passando para a imprensa para que isso melhore. Ninguém consegue mais viver numa cidade onde um cidadão não consegue, em hipótese nenhuma, ter um atendimento medíocre, que é um atendimento de uma dor de cabeça, de um mal súbito, de uma pressão alta, que não possa ser aferida, não possa ser vista e não possa ser medicado, ou pelo menos passarem uma receita para ele. Por isso, cada vez mais, vai-se aos centros sociais dos chamados políticos, que eles dizem que é de político, e cada vez mais tem mais gente, a ponto da gente estar recebendo hoje documentação assinada por UPA, por hospitais, encaminhando ao centro social. Eu mandei ele fazer esse levantamento, tem quase 200 pedidos nos últimos 2 meses aí, uma média de 100 pedidos por mês, que inclui desde a UPA até o hospital, enfim, todos esses hospitais, inclusive do Estado. Isso eu tenho documentado, a hora que os senhores quiserem eu trago aqui para os senhores verem. E o vereador Brazão, que está ali, também não desconhece isso, que muitas vezes no centro social lá é atendido com carta e pedido de órgãos governamentais. Era isso que eu tinha a registrar para você. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu faço uso da tribuna desta casa para fazer um comunicado hoje muito importante. Eu acabo de deixar o PMDB, acabo de me desfiliar do partido, e isso se deve a tudo que eu tenho passado nesse partido. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de vida partidária, de política partidária. Desde que eu entrei nesse partido, o PMDB, eu fui incansável em trabalhar pelo PMDB. Assumi a presidência da juventude do PMDB, a vice-presidência nacional da juventude do partido, a presidência da Fundação Ulisses Guimarães. Sou a terceira vice do PMDB no estado do Rio. Fui eleita pelo PMDB a vereadora mais votada do PMDB da capital, da cidade do Rio. E disso todo mundo sabe. O fato é que após as minhas eleições, e principalmente após a saída do meu pai do partido, esse mesmo partido começou uma série de perseguições contra mim. E o partido está me deixando absolutamente sem alternativa. E eu digo isso porque assim que o meu pai se desfiliou do PMDB, eu fui convidada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, que é o presidente do PMDB na cidade do Rio, a me desfiliar. E eu disse a ele que não faria isso, até porque eu respeito a lei eleitoral. Eu sou vereadora e eu tenho respeito pelas leis. E a lei prega a fidelidade partidária. E eu disse e insisti que não me desfiliaria do partido. Só que depois disso, o partido abriu fogo contra mim. O partido começou a dar declarações no jornal, dizendo que eu seria destituída das minhas funções, e eu fui. O partido me suspendeu por 60 dias, e eu soube disso pelo jornal. O partido me tirou da vice-presidência do partido, fez uma intervenção, me suspendeu, e na verdade eu fui eleita pelo diretório do PMDB, eles não tinham o direito de fazer isso comigo. O filho do governador Sérgio Cabral, juntamente com o filho do Pisciani, já estão rodando o estado do Rio, construindo o que eles chamam da nova juventude do partido, porque eu também estou suspensa e impedida de continuar na presidência da juventude do PMDB.
Eu estou sendo, na verdade, tolhida de exercer todas as minhas funções partidárias, além de ter sido destituída da liderança do PMDB, como consequência de tudo isso, da liderança do PMDB aqui na Câmara de Vereadores. Então, não existe nenhum clima político para que eu permaneça nesse partido. Porque esse partido me deixou entre a cruz e a espada, me deixou absolutamente sem opção nenhuma. Eles disseram o seguinte: nós não queremos você aqui, sai daqui. Nós estamos, eu fui praticamente coagida e obrigada a sair do PMDB, porque ou eu fico no PMDB sendo tolhida das minhas funções. Qual o objetivo do PMDB em me manter aqui dessa forma, suspensa, sem poder exercer as minhas funções e as minhas atividades partidárias? O deputado Paulo Melo chegou a dizer que nem reunião de bancada eu vou poder participar mais. Então, qual é o objetivo de permanecer nesse partido? Para ficar aqui domesticada, para ficar aqui impedida de exercer o meu mandato com liberdade, impedida de dizer as verdades, aquelas que eu disse e por elas fui eleita. Eu não quero isso. E o PMDB disse o seguinte: se a Clarissa quiser sair, ela sai, nós não vamos pedir o mandato, embora não seja isso que esteja aparecendo. Mas disse também o seguinte: se ela ficar, e se o pai dela for candidato, e ela fizer a campanha dele, nós vamos tomar o mandato dela, porque exigiremos lealdade de todos os filiados do PMDB na campanha do governador Sérgio Cabral. Eu não sei se ele vai ser candidato, mas a trajetória dele tem caminhado para isso. E jamais, em hipótese alguma, eu ficaria contra o meu pai, porque eu tenho uma filiação que é maior do que a minha filiação partidária. Não é justo, eu não consigo entender que alguém acredite que seja justo que uma filha tenha que ficar contra o seu pai. Eu não vou ficar, porque a minha família é o que existe mais importante para mim. E se o meu pai for candidato, ele terá sim o meu apoio, e eu estarei nas ruas pedindo voto para ele, porque ele era o presidente do partido quando eu me candidatei. Eu fiz a minha campanha ao lado dele. Ele aparecia junto comigo no horário eleitoral. O meu voto foi um voto ideológico. Foi um voto das pessoas que acreditaram nas propostas que eu defendi. E eu não defendi coisas muito diferentes daquelas que eles sempre defenderam. Em hipótese alguma eu ficarei contra o meu pai. Então, qual foi a opção que o PMDB me deu? Não queremos você aqui, saia. E se ficar, não vai poder falar nada. Não vai poder falar que o Sérgio Cabral colocou o batalhão de choque para jogar bala de borracha, tiro de borracha em policial. Não vai poder falar que o governador Sérgio Cabral chamou os médicos de vagabundos. Vai ter que parar de dizer o que ele disse, que foi dizer que as mulheres que vivem nas comunidades carentes são fábricas de fazer bandido. Quem está aqui não pode falar nada. Ora, eu sempre disse isso. Eu não comecei a dizer isso depois que o meu pai mudou de partido e resolveu seguir a trajetória política dele. Eu sempre disse isso e eu fui eleita dizendo isso, porque essa é a mais pura verdade. Então, eu estou saindo hoje do PMDB, já saí, acabei de me desfiliar. E eu quero dizer que a minha atitude, ela tem amparo na lei eleitoral. Eu não estou enfrentando a justiça eleitoral, muito pelo contrário. A lei eleitoral garante que, em caso de perseguição política, a gente pode deixar o partido. E o meu caso está claramente caracterizado como perseguição política. Claramente. Claro que ninguém vai me dar um papel assinado dizendo: nós estamos te perseguindo. É óbvio que não. Mas eles estão fazendo isso de outra forma. Eles estão fazendo isso me tolhindo. Eles estão fazendo isso me impedindo de exercer o meu mandato. E eu não vou exercer meu mandato embaixo de ameaça. Eu não vou fazer isso. Eles fazem isso quando me destituem de todas as minhas funções partidárias, que me impedem de ter vida partidária. Eu sou uma pessoa que sempre tive vida partidária. E não vai ser agora que será diferente. Então, não me resta outra opção. Não tem clima político para ficar nesse partido. Infelizmente, esse partido, eu comecei a perceber que tem algumas lideranças extremamente gananciosas, que são capazes de fazer qualquer coisa e passar por cima de qualquer pessoa para alcançar os seus próprios interesses. E eu não estou disposta a fazer parte disso, acho que a sociedade está cansada disso, não me disponho a isso, e por isso deixei o partido na tarde de hoje. E o mais provável é que daqui para frente eu me filie ao PR, ao Partido da República, o partido onde meu pai está,
e siga esse caminho, e vou lutar para manter o meu mandato, porque não fui eu que errei, eu não queria sair do PMDB, eu queria ficar, eu fui praticamente posta para fora, eu estou sendo impedida de participar até das reuniões. Eu, que era vice-presidente do partido, sequer era chamada para as reuniões da executiva. Mandei um documento, um ofício para lá, reclamando que eu não estava sendo convocada, e continuei a não ser convocada. Pior do que isso, o partido, eu tento ter acesso às documentações e não consigo. Eu soube que eu tinha sido suspensa pelo jornal, pelas declarações que eles deram aos jornais. Eu estou há mais de 2 semanas ligando para o PMDB, pedindo aos meus assessores para ir lá, para pegar a ata da reunião que me suspendeu, e eles se negam a me dar a cópia da ata. Eu já liguei para o secretário do partido, pedi a cópia da ata, eles não me dão. Aí dizem, não, vai lá, já está tudo certo, eu já liguei, você vai receber. O meu chefe de gabinete passou a tarde inteira na última sexta-feira no PMDB para pegar a ata. E no final, depois de várias horas, sabe o que eles fizeram? Eles imprimiram um papel no computador e deram, sem assinatura nenhuma. Ou seja, eles me perseguem e não querem caracterizar essa perseguição, porque de alguma forma eles trabalham contra mim e de alguma forma querem tirar aquilo que eles não têm direito. Porque quem me deu esse mandato não foi o PMDB, quem me deu esse mandato foi o povo do Rio de Janeiro. E ninguém, somente o povo, tem o direito de tirar esse mandato. Eu acho até muito estranho, porque talvez o meu caso, pelo menos agora de cabeça eu não me lembro de outro, o meu caso seja inédito dentro do PMDB, porque o PMDB, desde a sua fundação, ele é uma frente, é uma ampla frente democrática, que abriga pessoas com pensamentos muito diferentes. Para dar um exemplo, o PMDB, a nível nacional, é aliado do governo Lula. Mas em Pernambuco, o Jabas Vasconcelos não é. E ninguém suspendeu ele do partido, ninguém ameaçou ele de expulsão e ninguém tentou tirar o mandato dele por isso. O PMDB de São Paulo tem o Michel Temer, que é aliado do Lula, e tem o Quércia, que é aliado do Serra. E nenhum dos dois foi punido por isso. Nenhum dos dois foi suspenso do partido. Nenhum dos dois, por terem posições totalmente diferentes e ambíguas, sofreram ameaça de expulsão ou foram afastados das suas funções partidárias. Aqui mesmo na Câmara de Vereadores, o meu colega e vereador do PMDB, Chiquinho Brazão, na eleição passada, não fez a campanha do prefeito Eduardo Paes, fez a campanha da candidata Solange Amaral. E ele não foi destituído das suas funções partidárias, não foi ameaçado de expulsão. Então, por que isso somente contra mim? Está claro que é uma perseguição política. E eu não vou aceitar essa perseguição. Não vou aceitar que queiram me deixar calada, que queiram me domesticar, porque, no fundo, é isso que estão tentando fazer. Então, senhor presidente, eu tomei o meu caminho hoje de me desfiliar do PMDB, estou fazendo isso consciente dos meus atos, não estou de forma alguma tentando enfrentar a justiça eleitoral, estou tomando essa atitude amparada na justiça eleitoral, que permite sair do partido em caso de perseguição política. E, no meu caso, está muito claro. Então, eu queria deixar esse comunicado aos nobres e colegas vereadores, a todos aqueles que me prestaram solidariedade durante todo esse momento difícil que eu passei, de ter que enfrentar pessoas tão poderosas no nosso Estado, mas eu acho que eu cheguei até aqui porque as pessoas olharam para mim e viram uma jovem com vontade de acertar. Eu disse a minha campanha inteira que eu queria ser uma vereadora diferente, que eu queria fazer um bom mandato, que eu queria trabalhar de verdade por essa cidade e que eu queria usar toda a minha juventude para construir um jeito diferente e uma forma nova de se fazer política. E é isso que eu quero e é nesse caminho que eu vou seguir. Muito obrigada. Não tendo a oradora usado todo o tempo disponível, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, eu queria dizer à nobre vereadora Clarice Garotinho que o PMDB, com certeza, perdeu uma grande liderança,
uma liderança combatível. Com certeza, nós não vamos ter nenhum jovem com a sua capacidade de discutir, de dialogar e debater de frente a frente no PMDB. Então, eu acho que a política, a gente sabe que essas coisas todas acontecem, mas o PMDB, com certeza, perdeu uma grande liderança. Você é uma grande liderança. Você é um futuro político na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que talvez você não tenha perdido tanto como o PMDB perdeu com a sua saída. Eu, particularmente, gosto muito de você, sou mais amiga de você do que do teu pai, do que a tua mãe, né? A gente tem uma consideração já há bastante tempo e participamos de algumas manifestações juntas lá em Copacabana e conheço da tua liderança, conheço de como você tem conseguido comandar essa juventude do PMDB. E, com certeza, com a sua perda, o PMDB fica amputado dos seus braços, da sua voz e talvez das suas pernas. Meus parabéns e espero que, para onde você for, você continue com essa firmeza que você tem. Continue ser aquela Clarice que eu conheço, combatível, franca, honesta, falando aquilo que você sente. Isso é que é mais importante. Você tira por essa casa o que você representa hoje nos 51 vereadores. Pensa, reflite e depois você vai ver o que é você como liderança. Está de parabéns e eu sinto muito essa tua saída, mas são política e a política se faz dessa forma e eu não posso lhe ajudar em nada nesse momento. Mas saúde, paz e que você lá vai estar amparado e lá de cima estão olhando para você. É o que é o mais importante, é o que você tem que ter no coração, é ele lá em cima. O resto a gente vai fazendo como você sabe fazer. Meus parabéns. A palavra continua franqueada. A vereadora, nobre vereadora Lucinha. Senhor presidente de trabalho, nobre vereador Stepanessian, demais vereadores aqui presentes nessa casa, eu não poderia deixar de ocupar, nesse momento, a tribuna, para dizer a essa jovem, companheira guerreira, Clarissa Garotinho, que eu tenho por você uma grande admiração. Você é uma mulher guerreira. Você veio para brilhar aqui no nosso parlamento. Sei das dificuldades partidárias que enfrentaste. Imagina a luta desigual que você travou dentro de um partido como o PMDB, que é um partido poderoso, é um partido que é composto hoje de segmentos que estão hoje no poder, e todos nós sabemos como é difícil lutar contra a máquina do poder. Mas você é uma jovem, você tem muito caminho a trilhar. Dizer que o PMDB está perdendo com a tua saída, e está perdendo muito, pela sua forma de fazer política, pela transparência na sua conduta. E digo a você, Clarissa, essa perseguição toda, ela tem um sobrenome, porque você é Clarissa Garotinho. O Garotinho incomoda o PMDB. Já vem incomodando há bastante tempo. Ele mostra que ele está vivo, mais vivo do que nunca. Ele está hoje, com a presença política dele aqui nessa casa, através do trabalho que você vem realizando. Eu tenho certeza que você tem muito orgulho do seu pai. Eu acho que esse orgulho é o que mais me comove. É de saber que você tem orgulho de ser a filha de Garotinho, ser filha da Rosinha. E dizer que tudo que vem acontecendo no PMDB, através das perseguições,
ao seu mandato, tirando os seus direitos partidários aqui nessa casa, te tolhindo da sua participação efetiva nas comissões, isso nos leva a crer que o PMDB está perdendo. E vai perder muito mais, porque eu tenho certeza, Clarissa, que o trabalho que você vem realizando, e eu que venho acompanhando você de perto, convivendo no dia a dia aqui nessa casa, pode ser que você tenha um futuro brilhante no parlamento para a cidade do Rio de Janeiro. E dizer que eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e companheira aqui nessa casa. E dizer que o PMDB é um partido vazio, é um partido dos acordos. Ele está em tudo quanto é poder. Aonde tem governo, o PMDB se instala. E dizer que você, pela sua trajetória, vai marcar pela sua perspectiva de futuro, pela sua luta, por quem você representa. Eu tenho certeza, Clarissa, que daqui a alguns meses nós vamos estar travando uma luta na rua, que é chamada luta partidária, a luta política, das ideias, das propostas, de convencimento dos eleitores através do processo eleitoral. Eu tenho certeza que você vai estar nessa luta junto com o seu pai, Garotinho. E eu tenho certeza que irá ter sucesso nessa trajetória política. Esse é o sucesso que eu espero que você tenha ao lado do seu pai, que, no meu entender, é um grande homem. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Não tendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa aí por até às 16 horas daqui. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência felicita o nobre vereador Tio Carlos pelo seu aniversário no dia de hoje. Você que anima tantas festas de aniversário, que você também tenha um dia bastante feliz e alegre junto com a sua família e que o Botafogo lhe dê de presente essa semana 2 vitórias consecutivas. É o mais difícil. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Mensagem número 39, de 8 de setembro de 2009, do prefeito Eduardo Paes. Solicito que seja retirado de tramitação o projeto de lei número 259 de 2009, que concede incentivo fiscal a serviços vinculados a complexos siderúrgicos instalados na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro e altera a lei número 4.372, de 13 de junho de 2006. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Mensagem número 41, do prefeito Eduardo Paes. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dirijo-me a vossas excelências para solicitar a retirada de apreciação do projeto de lei complementar número 78 de 2004, que dispõe sobre a permissão de execução de obras de ampliação horizontal nos pavimentos de cobertura das edificações, nas formas e nas condições que menciona. Contando desde já com o apoio dessa ilustre casa à presente iniciativa, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Eduardo Paes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do nobre vereador Leonel Brizola Neto. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo do projeto de resolução número 8 de 2009, de minha autoria, que cria a medalha Hélio Grace de mérito esportivo no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Informo que a matéria já conta com os pareceres das comissões. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Fausto Alves. Requer a mesa diretora
na forma regimental, a retirada em definitivo do projeto de lei número 52 de 2009, de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da extensão do uso das faixas exclusivas da Avenida Brasil para o trânsito de carros funerários e da outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 406. Isso é 2003 ou 2009? 2009. De autoria do senhor vereador, Dr. Carlos Eduardo. Requeiro a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Dr. José Sérgio de Oliveira Machado, presidente da Petrobras Transporte S.A., Transpetro. Dr. Sérgio Machado é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, assumiu a presidência da Transpetro em 2003, após cumprir o mandato de deputado federal e posteriormente um de senador da República, dentre outras importantes funções públicas exercidas. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 407 de 2009, de autoria do vereador Tio Carlos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Hélio Alevato da Rocha, médico pediatra. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 413 de 2009, de autoria do senhor vereador Cristiano Girão. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Helder Abraão Constantino, líder comunitário pelos relevantes serviços prestados em prol do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 279 de 2009, mensagem número 28 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que retifica os anexos da lei número 4.815, de 25 de abril de 2008, no que se refere à delimitação das comunidades de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Não há vereador para discutir a matéria. Vereador Lucia. Por favor. Queria verificação de quórum na sessão, por favor. Solicitada verificação de quórum pela nobre vereadora Lucinha. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem sua presença. Senhores vereadores que se encontram nas dependências da Casa, compareçam ao plenário. O livro de presença registra a assinatura de 42 senhores vereadores. Senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Aloísio Freitas, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto. Dr. Gilberto, registra novamente
porque está havendo a verificação de quórum por obséquio. Doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, vereador Elton Babu, vereador Fausto Alves, vereador João Cabral, vereador doutor João Mendes de Jesus, vereador Jorge Braz, vereadora Lucinha, por favor, vereadora Lucinha, Vossa Excelência que solicitou a verificação de quórum, obrigatoriamente tem que registrar essa presença. Vereador Luiz Carlos Ramos, vereadora Patrícia Morim, vereador Paulo Pinheiro, professor Washington, vereador Renato Moura, vereador Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berger, verificação de quórum, Paulo. Vereadora Vera Lins. Verificado o quórum suficiente para dar continuidade à sessão. Presente e 19 senhores vereadores. Agora, para que a gente possa... antes, eu vou reler em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 278 de 2009, mensagem número 28 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que retifica os anexos da lei número 4.816, de 25 de abril de 2008, no que se refere à delimitação das comunidades de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão. Antes de submeter à votação, a presidência fará outra verificação de quórum, porque na verificação anterior não foi atingido o quórum suficiente para deliberar. Então, solicito aos senhores vereadores, por obséquio, que anotem sua presença novamente. Vereador Alfredo Sirquis, por obséquio, confirmam a nova verificação de quórum, vereador Adilson Pires. É necessária a nova verificação, porque a primeira só tivemos 19 vereadores que confirmaram a presença, e para que a gente possa votar e deliberar, é preciso que tenha 26. Precisamos confirmar de novo. Senhores vereadores que se encontram nas dependências da casa, nobre vereador Jorge Pereira, nós estamos realizando outra verificação de quórum. Uma nova verificação. Vereador Adilson Pires. Vereador Adilson Pires, por favor, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas,
Aspásia Camargo, vereador Caiado, vereador Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, vereador Chiquinho Brazão, vereadora Clarissa Garotinho, nova verificação, vereador Cristiano Girão, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, o vereador Eider Dantas, vereador Elton Babu, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, vereadora Lucinha, vereadora Lucinha, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos, vereadora Vera Lins, presidência vai encerrar a verificação. Vereadora Luiz Freitas, por favor. Não há quórum para deliberação. Há quórum para continuar a sessão, mas não há quórum para deliberar. Pela ordem, a palavra pela ordem com o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para lembrar os vereadores, nós fizemos uma reunião semana passada. Nessa reunião foi feito um acordo com os vereadores com relação aos projetos que tratam da questão do porto. Inclusive, um dos projetos está na pauta de hoje. Caso a sessão tenha quórum e prossiga, ele será adiado, porque nós nos comprometemos, caso o projeto viesse na pauta, como está hoje, ele seria adiado para amanhã. E o nosso acordo é que o prazo para a apresentação das emendas seja amanhã, quarta-feira. Então, os vereadores que têm emendas a apresentar aos projetos, na sessão de amanhã, os projetos estarão na pauta e o entendimento é que se apresentariam, então, as emendas amanhã, o que vai tirar os projetos da pauta, e vai para a comissão, para os pareceres, e a gente, a princípio, quiser estabelecer com os vereadores um procedimento de diálogo, de conversa sobre as emendas e sobre os projetos e sobre o calendário que a gente imagina para a votação dessa matéria. Isso só será feito na semana que vem. Só estou aqui hoje, na verdade, lembrando aos vereadores que todos aqueles que tenham interesse de apresentar emenda, eu já assinei emendas aí de vários vereadores, tem emenda de vários companheiros, mas lembrar que o combinado é que nós apresentaríamos as emendas amanhã, quarta-feira, para que elas possam, então, ser publicadas na quinta, receber o parecer e nós fazemos o calendário de debate, discussão e depois de votação dessa matéria aqui no plenário. Então, era essa a questão de ordem, senhor presidente, que eu queria fazer e deixar registrado aqui no plenário. Em tramitação especial em regime de prioridade em segunda discussão, projeto de lei complementar número 25 de 2009, mensagem número 25 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que modifica o plano diretor, autoriza o Poder Executivo a instituir a operação urbana consorciada da região do Porto do Rio e da outras providências. Senhor nobre vereador Adilson Pires. Não há vereador para discutir a matéria. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão da matéria. Pois é.
pedido adiamento por uma sessão, eu não vou submeter ao plenário sem antes fazer uma terceira verificação de quórum. Uma terceira verificação de quórum. Uma terceira verificação de quórum para que dos 42 vereadores que assinaram o livro, 42 senhores vereadores assinaram o livro de presença na sessão. Nós precisamos que tenha 26 vereadores no plenário para continuarmos os trabalhos. Não podemos submeter nada antes de conseguir esse quórum, agora não de 17, mas de 26 senhores vereadores. Por isso eu solicito aos interessados, aos senhores vereadores que por acaso estejam em seus gabinetes, nas dependências da Câmara, que compareçam ao plenário, para que a gente possa fazer a verificação de quórum e efetivamente trabalhar. Verificação de quórum. Vereadores Alexandre Cerruti, Aloísio Freitas, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo por obséquio, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, mais uma vez Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, vereador Eliomar Coelho, vereador Elton Babu, vereador Fausto Alves, vereador João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, vereador Jorge Pereira, vereador Jorginho da SOS, vereadora Lucinha, vereador Luiz Carlos Ramos, vou deixar vereador Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stepan Essenciano, vereadora Tânia Bastos e vereadora Vera Lins. Eu vou encerrar e vou acabar a sessão. Presidência vai encerrar a verificação de quórum. Não há quórum suficiente para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar a sessão, a presidência lembra aos senhores vereadores que haverá, hoje às 18h30, solenidade no plenário Teotônio Vilela, debate sobre o resgate da memória cultural da zona portuária, no requerimento do vereador Paulo Messina. Está encerrada a sessão. Não é no... É porque não é no... Desculpe, vereador, mas não está... Aonde? O debate não será no plenário do vereador Paulo Messina, não será realizado no plenário, mas sim no auditório do INT, Instituto Nacional de Tecnologia, CITO, a Rua Venezuela, número 88. Aguardamos a presença de todos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.